Apologia de Sócrates foi um livro escrito por Platão, por volta do ano de 399 a.C. Platão era um dos discípulos de Sócrates. Com um título autossugestivo, o livro narra a defesa de Sócrates contra seus acusadores em Atenas. Porém, quem é Sócrates? Por que está sendo acusado? Para saber disso, vamos precisar voltar um pouco no tempo. Sócrates foi um grego que viveu em Atenas, por volta de 470 a.C. Ele era filho de um escultor e de uma parteira. Na sua juventude, foi soldado e lutou em guerras como a Batalha do Peloponeso. Já na sua velhice, resolveu sair pelas ruas para filosofar porque não se contentava com a sociedade ateniense da sua época. Um dos principais motivos de fazer isso eram os sofistas. E quem eram esses? Os sofistas eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos de filosofia. Levando em consideração os interesses dos alunos, davam aulas de eloquência e sagacidade mental, ou seja, tinham fácil oratória e eram astuciosos. Ensinavam conhecimentos úteis para o sucesso dos negócios públicos e privados. Sócrates observava os trabalhos deles e questionava. As principais diferenças entre eles eram essas. Eles buscavam o sucesso e ensinavam às pessoas como consegui-lo. Já Sócrates busca a verdade e incita seus discípulos a descobri-la. Para os sofistas, é necessário fazer carreiras. Sócrates quer chegar à verdade, desapegando dos prazeres e dos bens materiais. Os sofistas gabam-se de saberem tudo e fazer tudo. Sócrates tem a convicção de que ninguém pode ser mestre dos outros. Essas, entre outras, eram as diferenças entre eles. Voltando a Sócrates, ele saía para ensinar as pessoas para isso. Ele conversava com elas nas ruas e praças de Atenas, onde de manhã passeava e frequentava os ginásios. Na hora em que o mercado fervilhava, ia até ao ágora, praça pública. É nela que o cidadão grego convive com o outro, onde ocorrem as discussões políticas e os tribunais populares. É, portanto, o espaço da cidadania. Por este motivo, a ágora era considerada um símbolo da democracia direta, e em especial da democracia ateniense, na qual todos os cidadãos tinham voz igual e direito ao voto. Sócrates falava com todos, desde artesãos a políticos, fazendo perguntas sobre coisas contraditórias como, por exemplo, o que é a beleza? O que uma coisa precisa para ser bonita? Uma coisa bonita fica feia perto de outra? Perguntas quais levaram as pessoas à contradição, assim fazendo ela mudar sua opinião e criando um novo argumento, um novo conhecimento. Esse método ele chamou de maiêutica. Dava alternativas, perguntas e respostas, ajudava a buscar a verdade. O nome maiêutica foi uma homenagem à sua mãe que era parteira. Ela dava luz à vida e a maiêutica luz às ideias. Outro método era a ironia socrática. Essa tinha um caráter purificador, na medida em que levava os discípulos a confessarem suas próprias contradições e ignorâncias, onde antes só julgavam possuir certezas e clarividências, perguntas e respostas, destruía o falso saber. Os discípulos, libertos do orgulho e da pretensão de que tudo sabiam, podiam iniciar o caminho da reconstrução das próprias ideias. Agora, já sabendo um pouco de Sócrates e suas ideias, voltamos à história. No livro, Sócrates diz que seu amigo e discípulo Xenofonte perguntou a Pitonisa, a qual era sacerdotisa do templo de Delfos, o qual era destinado ao deus Apolo, se existia alguém mais sábio que Sócrates, e a resposta foi que não. Tal resposta deixou o filósofo intrigado, porque ele não se achava sábio. Então Sócrates saiu ao encontro de sábios de sua época para ver se eles eram mais sábios que ele ou não. Ele foi a políticos, poetas e oradores, e então ele percebeu que os que se diziam tão sábios, afinal não eram, porque já estavam tão cheios de si, que não percebiam que seus conhecimentos não serviam para muita coisa. Porque para Sócrates, conhecimento era virtude, e virtude é algo inatingível. Então ele entendeu porque ele era o mais sábio. Porque só ele reconhecia que não tinha conhecimento. Ele era sábio por aceitar a sua própria ignorância, e daí vem a sua mais famosa frase: só sei que nada sei. Sócrates também promovia diversos debates. Isso intrigava os líderes da época. Passavam a ver os filósofos como uma ameaça ao funcionamento da sociedade grega vigente na época.
Os jovens, por outro lado, passaram a seguir Sócrates, construindo um grupo de discípulos como Platão, entre outros. Conheça-te a ti mesmo, frase escrita no portal do Templo de Apolo, cuja frase era a recomendação básica feita por Sócrates a seus discípulos. Não demorou muito para que Sócrates fosse chamado à corte e ser acusado. Os acusadores foram Ânito, Meleto e Lícon. Ânito era um líder democrático, Meleto foi acusador oficial, era um poeta desconhecido, e Lícon, que era um retórico. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e desacreditar dos deuses. As palavras foram assim proferidas por Meleto. Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude. Castigo pedido? A morte. Sócrates, em seu discurso de defesa, diz que não irá usar palavras difíceis para confundir o povo com os que o acusam, ou usar de seus filhos para mexer no emocional dos juízes, como era de costume na sua época. E se defende levando os acusadores à contradição, como fez com Meleto. É possível, Meleto, crer na realidade das ações humanas sem crer na realidade dos homens? É possível crer, por exemplo, na equitação sem crer na existência dos cavalos? E ainda é possível crer nas manifestações de um potencial sobrenatural sem crer nos atos dos deuses? Sem crer nos deuses? Creio implicitamente na existência dessa potência. Cidadãos atenienses, a acusação de Meleto tem como base a calúnia. Essa calúnia pode me levar à morte, mas diante dela não me comportarei como um covarde. Mas por fim é condenado à sentença, qual seria parar de filosofar, se exilando ou cortando a sua língua, assim ficando impossível de ensinar aos demais e passar o seu conhecimento, ou morrer ingerindo cicuta, um veneno utilizado em execuções. Entretanto, ele escolhe a morte, proferindo as seguintes palavras: vocês me deixam a escolha entre duas coisas, uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante, a outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Sendo finalmente proferida a sentença, ele se despede dos amigos e dos juízes. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhos ficarem adultos, puni-los, ó cidadãos. Atormentei-os do mesmo modo que vos atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas de outras coisas do que da virtude. E, se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-vos, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei a vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Sócrates morre por fim, e tudo que sabemos dele é escrito por Platão, já que este não deixou nada escrito. Apesar de não ter sido, Sócrates ficou conhecido como o primeiro filósofo, como Martim da filosofia, assim sendo um dos primeiros a trilhar um caminho que muitos outros irão seguir, o caminho da sabedoria, o caminho da filosofia.